Salve rapaziada, estamos aqui novamente nesse canal. Lembra sempre de deixar o like, de se inscrever e de deixar um comentário aqui embaixo para o YouTube engajar esse vídeo, engajar o canal. E vamos pro vídeo de hoje, agora Dex Careca novamente. Vamos ver se a gente fica um pouco mais inspirado aí. Vamos tentar gravar muito vídeo, tá saindo vídeo quase todo dia aqui nesse canal. Só que eu não quero ter uma obrigação de ter que postar vídeo todo dia, porque eu não vou conseguir postar vídeo todo dia, porque eu não vou ter tema todo dia, não é sempre que eu estou inspirado para falar sobre alguma coisa. Mas vamos pro vídeo de hoje. O tema é: ganha o jogo quem domina a narrativa. Essa é uma estratégia de guerra aí, usada por vários personagens da história, por vários acontecimentos, e eu vou te explicar ela, dando alguns exemplos, para você ficar esperto se alguém tentar usar ela com você, você perceber ou você usar em alguma situação da sua vida, beleza? Então, rapaziada, ganha o jogo quem domina a narrativa. O ser humano é muito manipulável, tá ligado? O ser humano é muito manipulável desde que ele nasce. Então, se você for falar para um bebê, para uma criança, né, você vai explicar as coisas, ela vai acreditar em você, porque, né, e é assim até com pessoas adultas, né, você vê que grandes pessoas, pessoas influentes usam da mídia para poder manipular a sua realidade, a sua vertente. E várias pessoas adultas, né, seja lá como, acabam sendo manipuladas por conta da narrativa, tá? Então a gente sempre vai ter os dois lados da história, os dois lados da moeda, e a gente sempre vai ser manipulado de alguma forma. Só que a gente tem que tentar ver os dois lados e ser o menos manipulado possível. Possível não, né? Mas enfim, não tô afim de editar esse vídeo por muito tempo não. Então a gente tem que ter essa noção de saber divergir as duas vertentes da história, tá? Então a gente vai, por exemplo, a guerra da Ucrânia. No início, rapaziada, a gente tinha ali a mídia ocidental e a mídia oriental, cada uma falando uma coisa. Então nessa situação você seria facilmente manipulado se você só lesse a mídia ocidental ou só a mídia oriental, tá ligado? Então qual que seria o certo? Você vê ali os dois lados e tentar pegar mais ou menos o que seria um meio termo, vamos dizer assim. Porque, rapaziada, quem controla a mídia ganha o jogo. Quanto mais pessoas você convence daquilo, através da mídia, através da narrativa, né, de falar dos, ai, coitado do fulano, porque o fulano, ele é isso, ele é aquilo, e aí as pessoas vão se comovendo, e aí você vai atraindo as pessoas pro seu jogo, e aí você vai atraindo, e aí você vai controlando a narrativa. E aqui, rapaziada, a gente está falando de situações um pouco maiores, em escalas maiores. Mas isso pode acontecer em escalas menores também, tá ligado? Por exemplo, aconteceu uma coisa ali numa situação X. Eu vou lá e vou espalhar primeiro, eu vou espalhar antes a minha vertente. Então vamos supor que o Joãozinho roubou o lápis do fulano e depois ele devolveu. Só que eu vou espalhar que o Joãozinho roubou o lápis e não devolveu. Eu vou falar isso antes do Joãozinho. Então a minha narrativa vai prevalecer e eu vou sair como certo e eu vou ganhar o jogo, entendeu? Então eu vou sair espalhando para todo mundo a minha vertente, a minha narrativa, e aí eu vou ter uma massa de pessoas, uma legião de pessoas junto com a minha verdade, junto com o que eu falei,
para ir contra essa pessoa X, né, o Joãozinho da história, né? Então, tipo assim, é uma estratégia que muitas pessoas usam, às vezes subconscientemente, inconscientemente, não sei se essa é a palavra certa, mas às vezes ela não sabe que isso é uma estratégia de guerra e ela usa isso ao favor dela de controlar a narrativa. E, enfim, quando a gente fala de escalas maiores, a gente fala de controlar a mídia, né? Controla a mídia, a pessoa o ser humano é influenciável, ele vai ler aquilo na mídia, ele vai acreditar, e aí você vai criando essa legião e você vai controlando a narrativa. E falando em situações menores, você deixar mais convincente a sua narrativa e trazer as pessoas para a sua verdade e ganhando o jogo através dessa narrativa. Eu já troquei ideia com amigos meus, com pessoas que eu conheço, de situações em que eu falei e vi, mano, essa pessoa tá controlando a narrativa e tá falando uma coisa que não é verdade. Ela tá simplesmente passando a visão dela, a verdade dela, e as pessoas estão acreditando, as pessoas estão indo na onda e ela vai sair como verdadeira, e quem for a pessoa que está recebendo essas informações vai acreditar nela, e para ela a pessoa X, né, a narrativa contrária, a narrativa Y, vai estar sempre errada, porque ela ouviu primeiro, foi mais convincente a narrativa que foi controlada. Quem controlou a narrativa ganhou o jogo. Tá? Então isso é muito usado, você pode começar a perceber aí ao seu redor pessoas que controlam a narrativa para saírem como bonzinhos, para saírem como a verdade, para saírem como nós estamos certos. Isso acontece em todo lugar e a gente tem que ficar esperto para não cair nisso e para tomar cuidado e identificar quando que a gente está sendo manipulado e quando que essa situação está acontecendo, tá? Então, enfim, não quero entrar em outros temas, mas fiquem ligados, tá? Nesse tema de quem controla a narrativa ganha o jogo, tá? Porque é assim que acontece, o ser humano é manipulável, eu sou manipulável, você é manipulável, tá? A gente vai acabar sendo manipulado de alguma forma, só que quanto menos manipulado a gente for, melhor é pra gente, tá? Então, quanto mais a gente ter essa noção, esse senso e ficar ligado e falar, opa, deixa eu ver esse outro lado, deixa eu ver o lado Y, igual aquele exemplo que eu dei no comecinho, deixa eu ver essa mídia aqui, deixa eu ver essa mídia aqui, vamos ver como é que essas duas se ligam para a gente ter mais ou menos uma noção, uma parcial ali média do que está acontecendo. Porque se você vê só um lado da narrativa ou só o outro lado da narrativa, você vai ser totalmente manipulado. Rapaziada, quantas pessoas que não foram manipuladas aí nesses últimos anos com história de pandemia, mano, o povo aqui de casa, minha família aqui de casa é traumatizada, é maluca até hoje com coisa de coronavírus, tá ligado? Rapaziada, isso aí já acabou há muito tempo, tá ligado? Não há muito tempo, mas, porra, as pessoas estão vacinadas, tá ligado? Acho que nem sei se pode falar disso aí no YouTube. Se esse vídeo cair, eu corto e posto de novo. Mas, tá ligado? A mídia, né, pô, ficou falando tanto disso que as pessoas colocaram uma pilha que não precisa mais, tá ligado? Porra, beleza, tem casa ainda, mas foda-se, sabe? A pessoa fica mal ali 4, 5 dias e depois já volta, tá ligado? Só que a mídia controlou a narrativa e ganhou o jogo, rapaziada. A mídia controlou a narrativa e com base nisso as pessoas foram manipuladas. Milhões de pessoas aí foram manipuladas nessa. Isso aqui é só um exemplo, né? Então, vamos ficar ligado, tá? Vamos ficar esperto, vamos olhar sempre as duas narrativas da situação. Fiquem ligados nessa arma de guerra que é muito utilizada
tanto de controlar a mídia, controlar a narrativa em várias situações, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais vídeos sobre esse tema, colocar mais alguns exemplos, tá ligado? Na verdade eu vou dar mais alguns exemplos. Esse vídeo vai ficar um pouco maior, mas eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que aconteceu, que eu vi de perto, tá ligado? Aconteceu uma situação em sala de aula, aconteceu uma situação ali na sala de aula, e aí assim que acabou a aula, a pessoa X foi lá espalhar a vertente dela, a verdade dela para a massa, foi controlar a narrativa. E a pessoa Y ficou totalmente sem credibilidade, porque quem estava controlando a narrativa era a pessoa X. Então, ninguém olhou, ninguém se preocupou com a narrativa da pessoa Y, porque quem controlou primeiro foi a pessoa X. A pessoa X foi lá, espalhou a vertente dela, todo mundo foi manipulado e todo mundo até hoje acredita na pessoa X, tá? Por quê? Porque ela foi mais esperta, porque ela foi lá e espalhou a vertente dela, e todo mundo, como ser humano é manipulável, todo mundo acreditou, e foda-se a opinião Y, eu acredito na X, eu vou defender a X pra sempre, porque a X é a única verdadeira, a única vertente verdadeira, e por aí vai, né, rapaziada? Então, lembre-se sempre de olhar as duas vertentes da situação, da narrativa, para você não ser manipulado. Tá? Se você quiser usar essa estratégia, eu não vou aconselhar ninguém a querer controlar o jogo, né? Mas é uma estratégia que funciona, ganha o jogo quem controla a narrativa. Se você quiser controlar a narrativa, né? Aí é por conta própria, mas tente não ser manipulado, tá? A gente vai passar aí por vários acontecimentos, então fique ligado, veja a narrativa X, veja a narrativa Y e não seja manipulado por nenhuma delas, porque o ser humano é manipulável, é natural das pessoas serem manipuláveis. Então, ganha o jogo quem vai controlar a narrativa. Essa é a lição do dia de hoje. Deixe o seu like se você gostou, deixe aqui nos comentários se você concorda ou se você discorda, ou melhor, deixe aqui nos comentários algum exemplo de alguém que controlou a narrativa aí que você percebeu, e a gente vai discutir sobre isso. Vou trocar ideia com vocês nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, e é só o começo, rapaziada. Vem com a gente nessa saga de vídeos que eu tô inspirado e tô postando quase todo dia, fechou? Tamo junto, só começo.